Amados irmãos, principalmente quem nos visita pode estar estranhando, né? O que aconteceu com a igreja, né? Alguém foi para o céu, nós ficamos? Não, nada disso. Eu também quero ir para o céu. Mas boa parte dos irmãos, né, depois do Natal, tem aquela férias coletiva, né? Então aproveitam para viajar. Então nós temos muitos irmãos viajando. E outros vão começar depois do dia 31, né? Depois do feriado, entram de férias e vão viajar. Outros retornam e outros saem, né? E assim, esse período é muito bom, principalmente nós que estamos numa cidade selva de pedra, né? Então, quando tem esses dias de folga, nós queremos ver a natureza de Deus, o campo, né? A lavoura, uma cidade mais pacata do interior, né? Aproveitando esses dias. É só passeio, porque para morar mesmo acho que é aqui, né? Porque aqui não consigo ficar longe da selva de pedra. Amados irmãos, nós estamos então no último domingo do ano 2025. 52 domingos. 52 semanas. 362 dias que o meu e o seu coração bate sem parar. Desde as 24 horas e assim até este momento. Nós temos a batida do coração dada pelo Senhor para conceder a mim e a você vida e poder estar na casa do Senhor, no convívio da família, dos amigos, dos parentes. São toda essa caminhada. E a pergunta que eu quero nessa noite fazer, à luz do texto da palavra de Deus, que eu e você tenhamos essas respostas diante desta pergunta. Abra sua Bíblia no Salmo de número 116, versículo 12 a 14. Salmo 116, versículo 12 a 14. Este salmo, então, neste verso 12, começa com esta pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então vem a resposta: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Neste Salmo 116, que temos aí 19 versículos, nós podemos lembrar de algumas coisas importantes para a vida da igreja, principalmente nós que Deus nos preparou essa noite para ouvir a sua palavra, mas, como diz Tiago, praticar esta palavra. E nesse Salmo de Davi, nesses 19 versículos, em especial esses 3 versos que lemos, nos traz alguns desafios para o término deste ano e o recomeçar um novo ano que vem, ou começar um novo ano, mas, se for assim da vontade de Deus, na nossa vida. Então, a pergunta é: em 2026, que darei ao Senhor? Só em 2026? Não, podemos já a partir de agora. Mas pensando que tudo termina agora, estamos na expectativa do 2026, então que daremos nós ao Senhor no ano de 2026 que aproxima? Que as nossas vidas expressam em louvor e em gratidão a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará por nós. Há em nós essa disposição de louvar a Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, expressar a nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez,
faz e fará por nós. Esse mês, e possivelmente ainda pode acontecer até o final do ano, ainda trocas de presentes. Você dá presente e você recebe presente. Mas neste ano, irmãos, no decorrer de todos esses 362 dias, o que nós demos ao Senhor? Demos ao Senhor de forma plena, como primeiro de tudo, sempre ao Senhor, ou nós demos ao Senhor, no decorrer do ano, a sobra, o resto do nosso tempo, não as prioridades que o Senhor merece. Mas é importante que eu e você entendamos que Deus tem feito com as nossas vidas. Não quero nem lembrar dos seus anos de vida, nem meu, apenas o ano 2025. Pensa, por exemplo, a saúde. Alguns irmãos e irmãs nossas estiveram no hospital visitando a dona Elisa. Estive lá no hospital, na UPA, visitando. E entrei e é desesperador. Não há espaço para as pessoas. Não há cama, não há leito, não há quarto. São macas nos corredores, porque não há espaço. E há um clamor pela vida, pela saúde. E Deus fez isso comigo e com você durante os 362 dias, dando vida. Ou seja, dando saúde. Alguma gripe ali, acolá, uma coisinha ali, mas o Senhor concede a você e a mim saúde. Esse é o motivo de gratidão a Deus, de louvar a Deus. Mas uma outra coisa que você pode pensar aqui também é a família. Que é um bem maior do que a família. Um bem maior que Deus nos deu de conceder a nós a oportunidade de ter as nossas famílias. Visitava um pai e uma mãe na véspera de Natal, tinha acabado de perder a sua filha de 47 anos. E aquele pai e aquela mãe abatidos pela perda da sua filha de 47 anos. Véspera de Natal. E ali conversando com os pais, eu disse assim, você lembra quando nós cantávamos no conjunto masculino os hinos, que o céu é maravilhoso? E que nas nossas mensagens cantadas no cânticos dos conjuntos masculinos que fazíamos parte, nós não dizia isso para a igreja, que o céu é o melhor lugar? Pois Deus fez isso. Tomou a sua filha e levou para o paraíso. Acordou pela manhã, tomou seu banho e quando volta para seu quarto, ali desfalece e a vida vai embora. Mas a família é um bem maior. E você precisa ser grato a Deus por isso. Porque Deus preservou sua vida para você estar em família louvando a Deus. Você já pensou em andar por esse mundo afora, não tão distante? Pode ficar aqui mesmo no Lago 13, não precisa nem muito longe, talvez até aqui perto de nós. Você vai ver pessoas mendigando, pessoas comendo lixo, abrindo saco de lixo, pegando comida no lixo. Você não tem a falta do pão de cada dia. Eu não preciso ter uma mesa farta, só preciso do pão de cada dia. É assim que Jesus ensinou na sua oração dominical. O nosso pão de cada dia. E você tem alegria, não é só ter o pão, mas você tem a família, tem a saúde, tem o sustento, coloca de volta ali na mesa, todos desfrutam das delícias daquela mesa que foi preparada. Que Deus deu a você inteligência, saúde, trabalho para poder dividir a provisão com seus familiares e amigos.
Isso é gratidão também a Deus. Este ano, membros de nossa igreja passaram por experiência grandiosa. Foram promovidos de cargos. Pastor, quero comunicar ao senhor. Eu entrei na empresa poucos meses depois. Minha chefe me chamou e me disse que eu vou sair do departamento e vou ser promovida para um outro setor. Isso é bênção de Deus. Então, irmãos, que darei ao Senhor? O que nós daremos ao Senhor? Então, a expressão desta pergunta é desafiadora para nós. Mas há uma bênção que eu destaco como a singularidade, a prioridade de todas elas. É que o seu nome e o meu nome, os nossos nomes, estão escritos no livro da vida. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, esta é uma das respostas que eu tenho que dar a Deus, toda a alma, de todo entendimento, de toda a minha força, porque Ele achou graça em Cristo Deus em salvar a minha vida e a sua vida, dando a nós a salvação. Então a resposta do salmista é ações de graça, ações de graça. Rapidamente, olhando no versículo 1 até o versículo 14, no verso 1 a 2 ele expressa o seguinte: ele declara o seu amor para o Senhor. Davi declara esse amor pelo Senhor, por quê? Porque o Senhor ouve o seu clamor. O Senhor está atento com seus ouvidos para ouvir o clamor. Davi reconhece: eu amo o Senhor, porque nas horas difíceis da minha vida eu tenho clamado a Deus e Ele tem ouvido a minha oração. Por isso, eu não posso deixar de invocar, eu não posso deixar de glorificar, eu não posso deixar de bendizer esse nome, porque Ele ouve a minha oração. Então, enquanto eu viver, não deixarei de louvar, de glorificar a Deus. Mas por que Davi está dizendo isso? Porque no verso 3 e 4, ele diz assim: Deus me livrou da morte. Deus me livrou da morte. E no verso 3 e 4 diz que laços de morte se secaram de muitos inimigos para tirar a minha vida. E se nós lembrarmos bem a história de Davi, teve um lar conturbado, difícil. Não só os exércitos de Davi se levantavam contra ele, até sua própria casa, o seu filho Absalão, querendo tirar a própria vida de Davi, seu pai. E ele, diante daquela angústia, tristeza e dor, ele se vê perto da morte. Mas ele, diante disso, ele clama a Deus, porque Deus o livrou. Deus me livrou da morte. Mesmo cercado de grande tristeza, ele diz: o Senhor livra-me. E o Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, livrou. Por isso ele disse: eu invoco o nome do Senhor. Eu glorificarei ao Senhor. Veja que o Senhor ouve o meu clamor, continuarei louvando a Deus. O Senhor me livrou do perigo e da morte, eu continuarei invocando e bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor me livrou. Mas por que o Senhor livrou Davi? E ele então expressa nessas palavras o ato gracioso, justo e compassivo de Deus. Nós encontramos no verso 5 a 8, quando ele mostra aqui que esse Senhor, esse Deus é misericordioso, esse Deus é compassivo, esse Deus é justo diante daqueles que buscam com sinceridade de coração. Mesmo que as lágrimas, mesmo que os perigos sejam próximos de nós, o Senhor não deixa de nos abençoar. Talvez esse ano, em algum momento, eu e você enfrentamos algumas dificuldades. Quem sabe aquelas horas, aquele dia, aquela situação que trouxe a nós desconforto, trouxe lágrimas, trouxe tristeza ao nosso coração. Mas se você fez com humildade, quebrantamento do seu coração, dos nossos corações,
diante de Deus, ele não deixa de ser misericordioso. E o verso diz que o Senhor vela, o Senhor cuida com os seus simples. Ele não deixa ele prostrado. Deus levanta, salva aqueles que fazem com sinceridade de coração. Pois me livraste da morte da minha alma, e da lágrimas dos meus olhos, e da queda dos meus pés. Então, aquela sequência de derrota, de destruição, como chegando ao fim, mas não acontece. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Esse ano foi assim com você? Foi assim conosco? Nós, em momento, enfrentamos isso e nós olhamos para Cristo e no nosso amor intenso com Ele, Ele vai à sua alma, ao seu coração e faz com que você sossega, como sossega uma criança no colo de sua mãe. Irmãos, Davi, então, nesse salmo, ele vai dizer, diante de tudo isso, o que eu devo fazer? Andar na presença do Senhor, diante de todos os povos. Andar na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor. E às vezes, irmãos, é isso que muitas vezes nós temos dificuldade de estar andando de conformidade à sua palavra. Sabe quando nós estamos atentos a nos quebrantar diante de Deus? Quando as coisas começam a faltar. A saúde, o trabalho, isso, aquilo, então nós nos quebrantamos rapidinho para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Não pode faltar isso, não pode faltar aquilo, não pode fazer isso, não pode ter isso, aquilo e tal. Assim que você tem resposta de Deus, a primeira coisa que você faz é não vir para a igreja. A primeira coisa que faz não vir para a igreja. Agora que eu estou bem, não preciso vir para a igreja. Eu estou ótimo. Eu só vou para a igreja buscar o remédio da cura do que eu preciso. Quando na verdade nós devemos estar, como diz o salmista no Salmo 145, enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. Assim como no Salmo 116, verso 1, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse compromisso, irmãos, deve estar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, para estarmos vivendo de conformidade ao nosso Deus. Davi, depois de escrever toda essa situação, ele vem no verso 12 e diz, que farei ao Senhor, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nós não temos como contar, irmãos, não temos como lembrar daquilo que Deus faz conosco diariamente. Eu não preciso dos 362 dias, basta um dia, basta apenas 24 horas. Talvez nem eu e você, em 24 horas da nossa vida, somos capazes de enumerar as bênçãos que Ele nos dá. Não somos capazes. E o salmista, quando ele vai falar da misericórdia de Deus, ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueças, mas nós esquecemos, porque não somos capazes de lembrar de todas. Mas se nós lembrarmos da bênção da salvação, já é suficiente para nós termos forças, mesmo em tempos difíceis, em tempos de aflições, confiar e depender em Deus, porque Ele jamais abandona os seus escolhidos. Então, diante desta pergunta, que eu farei, o que eu darei ao Senhor, eu deixo 3 aplicações. A primeira é essa, entregar a vida plena ao Senhor. Irmão, Deus nunca espera do seu adorador parcialmente. A obra da salvação, Deus não fez parcial na sua vida nem na minha. Porque quando Ele aplicou a obra da redenção em sua vida, em minha vida, foi total. Fez a declaração de justificado cada um de nós. Ele declarou perdoados os nossos pecados. Ele declarou que agora na nossa vida o inimigo não tem mais poder.
Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida e as nossas vidas. Agora nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, somos ovelha do seu pastoreio. E ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as minhas ovelhas. Então, diante disso, nós somos ovelha desse pastor. E nós precisamos, então, fazer uma entrega total diante de Deus. Se eu fui, ou nós fomos relaxadamente esse ano, nós queremos viver, queremos ver o ano 2026, nós queremos, quem sabe, caminhar o ano todinho de 2026, é esse meu desejo, é o seu desejo? Se é isso que está dentro do nosso coração, e for a vontade de Deus, o que Ele espera de nós, então? Que haja uma entrega completa diante do Senhor. Que você possa celebrar a Deus com gratidão de que a sua vida está plenamente nas mãos de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele vai ensinar ao povo de Deus o que ele espera do adorador que serve a Deus e que reconhece os benefícios de Deus na sua vida. E ele diz assim, que eu e você apresentemos o nosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, a nossa vida santa, agradável de Deus, para que o nosso culto racional seja mais puro e sincero diante de Deus. Ainda Paulo, em Romanos 6,4, diz que, uma vez resgatados, tirados das trevas do pecado, feito agora filhos de Deus, eu e você devemos andar em novidade de vida. O mundo precisa ver em nós que somos, de fato, um povo abençoado, um povo diferenciado, por causa da graça de Deus e do amor de Deus na nossa vida. Nosso nascimento foi só para adorar a Deus, não tem outra coisa a não ser isso. A nova vida com Cristo nos leva assim, para adorar a Deus. E quando nós fazemos isso e reconhecemos essas verdades, nós queremos responder uma palavra que o rei Salomão, quando escreve aos provérbios sobre a entrega da sua vida, da minha vida, diante de Deus. E ele diz assim, dai-me, filho meu, o teu coração. Dai-me, filho meu, o teu coração. Salomão, em Provérbios 23, 26, ele diz, dá o seu coração ao Senhor. Dá a sua vida àquele que é o autor da nossa salvação. Não é só entregar a nossa vida, mas ele espera uma segunda ação minha e sua. E ele diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Falamos, mas não praticamos. Cantamos e não vivemos que cantamos. Nós precisamos entender isso. Se nós falamos de Cristo, que Ele é isso, isto é real e verdadeiro, prova isso na sua vida. Prova isso no caminhar do dia a dia. Ah, eu canto essa mensagem, então vive essa mensagem que você canta, que nós cantamos. É isso que Deus espera de nós, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Clamamos pela cura, clamamos por isso e aquilo, mas na hora que tudo nós recebemos, nós devemos fazer essa oferta de amor, de gratidão a Deus, aí nós não fazemos, nós esquecemos, nós só queremos receber a bênção de Deus, mas não queremos agradecer o Deus da bênção. Davi dá o seu testemunho no verso 14, quando ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Davi não fez esta promessa de obedecer a Deus, de responder positivamente no anonimato, no silêncio, só ele no quarto. Não, ele faz isso na presença da Assembleia dos Santos. Ele fez perante a igreja. Eu vou cultuar a Deus e quero que o povo comigo cultue a Deus, pois ele fez isso na minha vida e fará na vida dos eleitos de Deus. Em
Importante, irmãos, dar esse testemunho público de quanto Deus tem abençoado a sua casa, quanto Deus tem abençoado o seu lar, quanto Deus tem abençoado a sua vida profissional, quanto Deus tem abençoado a sua família, quando Deus tem regado eu e você de tantas bênçãos que somos incapazes de enumerar. O que Deus fez por nós? Ele deu um amor maior do que você possa imaginar. Aquele texto central de toda a Escritura, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que morreu no meu e no seu lugar. Mas diz o texto, para todo aquele que nele crer. Você crê? Nós cremos? Então nós não perecemos. Pelo contrário, nós temos a vida eterna. E quando nós de fato amamos a Deus, você pode pensar assim, isso aqui partiu do meu coração, este amor verdadeiro, forte que eu tenho, vem das entranhas do meu ser diante de Deus. Não, vem de Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E por Ele amar nós primeiro, Ele então impulsiona nós, em obediência à sua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. Em terceiro e último lugar, não é só entregar, amar, mas servir a Deus. Servir a Deus. Nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, você pode ser uma grande bênção na obra do Senhor. Nada dessa vida deve impedir eu e você de darmos o bom testemunho autêntico da nossa fé. O autêntico da nossa fé é servir. Servir a Deus. E como nós servimos a Deus? Os nossos dons e talentos, a música, sociedades internas, mais diversos talentos e dons que Deus coloca na sua igreja. Mas servir a Deus, independente de qualquer circunstância na nossa vida. Não é servir a Deus quando é um paraíso na sua vida. Não é servir a Deus quando tudo corre mil maravilhas. Não. Servir a Deus até nas diversidades, até em perigos e morte. Você vai lembrar de 3 grandes amigos de Daniel. Capítulo 3 de Daniel. Chegaram diante de Nabucodonosor assim, ó, há umas pessoas aí que não prostram, não adoram a ti. E o rei foi conversar com eles, com os amigos de Daniel. E eles responderam, fique sabendo, rei, nós não curvaremos, nós não prostraremos. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, não tem problema. Mas nós não prostraremos diante deste mundo e diante de ti. A não ser Deus, que tem digno toda a honra e toda a glória. Você faria isso? Eu faria isso? Será que nós teríamos essa resposta impactante se acontecesse nos nossos dias diante, quem sabe, das autoridades, proibindo eu e você de falar, de cantar, de testemunhar o nome de Jesus? Seríamos capazes, como os amigos de Daniel fizeram? Mas não ficou só assim. Ah, tudo bem, então vai para casa, já que você não vai obedecer, não tem problema nenhum, não. Pode ir para casa, vai descansar. Não, não foi assim. O rei volta e disse para o soldado, quantas vezes foi acesa a fornalha? Uma vez? 7 vezes mais. Aquece 7 vezes mais. E o texto diz que soldados, quando levaram os amigos de Daniel para dentro da fornalha, eles morreram. Então era o calor, eles morreram. E o texto diz que eles entraram atados, amarrados, jogados para se queimar. Daqui a pouco o que acontece? O texto diz que, em Daniel 3, que eles estavam andando. E, mais para surpresa dos olhos daqueles homens e do rei, disse, mas que negócio é esse? Eu vejo 4 pessoas lá dentro. Não foram 3 apenas? Deus estava com ele.
Percebe, irmãos? Servir a Deus é com intensidade da nossa alma. A ponto de você dizer assim, eu estou pronto para viver, mas eu estou pronto para morrer por Cristo Jesus. Foi assim que Paulo disse à família de Cesareia, Filipe, quando eles quiseram impedir que ele fosse para Jerusalém. Não vai para Jerusalém, Paulo, porque a turma vai te matar, a turma vai tirar a sua vida. E ele responde ao Filipe e a sua família, não, eu estou pronto para testemunhar o nome do Senhor, mas eu estou pronto para morrer por Cristo Jesus. E o texto de Daniel diz que quando o rei viu aquilo, mandou tirar, deixar a lareira esfriar e mandou sair. Eles saíram, e o verso 28 a 30 diz as seguintes palavras de Daniel. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar entregar o seu corpo do que servir e adorar em qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto perante o qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que não possa livrar como esse Deus de Israel. E então o rei fez, olha que coisa, olha o resultado da obediência diante de Deus. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Deus exalta, Deus levanta, quando nós somos fiéis ao Senhor. Em 2026, vamos pensar, irmãos, melhor na carreira da nossa vida cristã. Vamos pensar naquilo que Deus pode fazer de bom e melhor para cada um de nós. Vamos colocar a prioridade nas coisas de Deus. Vamos deixar Deus reinar soberanamente na nossa vida, na nossa família e na família da fé. E daremos ao Senhor. No Sermão do Monte, encerrando, o Senhor Jesus diz assim, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos entregar, amar e servir ao Senhor com as nossas vidas. E como nós podemos fazer isso? Como oferta de amor. A nossa vida é uma oferta de amor. Eu nasci só para te adorar. Eu nasci só para te servir. Eu nasci para fazer a tua vontade, ó Deus, enquanto eu viver. Que o Senhor faça isso na minha e na sua vida. E que Deus possa dar a todos nós, se for da sua vontade, mais um ano, 365 dias em 2026, para sermos crentes que vivam o Evangelho de forma plena diante do Senhor. Que darei ao Senhor todos esses dias, por todos esses anos da nossa vida. Amar, entregar, amar e servir a Deus de todo o coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.